Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar sobre a minha organização da faculdade. Já tem um vídeo aqui no canal que eu comento sobre a minha organização pessoal, eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês tenham interesse. E nesse vídeo eu comentei que organização é algo muito individual, né? Então pode ser que isso funcione pra mim, mas não pra você. Enfim, pode ser que de certa forma te ajude, mas tenha outras coisas que também podem te ajudar ainda mais. Então é algo que você tem que realmente estudar e buscar mesmo ferramentas diferentes. É interessante que você tenha várias possibilidades, não uma só, porque isso vai fazer com que você encontre a melhor forma de organização pra você, o que vai fazer mais sentido e ser mais funcional na sua rotina, sabe? Então é interessante que você vá e pesquise. E realmente aqui no YouTube tem vários conteúdos sobre isso, então é bem legal. E eu vim compartilhar a minha experiência, o que eu faço geralmente pra me organizar em relação à faculdade. Se você ainda não viu nenhum outro vídeo aqui no canal, eu me chamo Pamela e eu estou no meu 5º ano de pedagogia na Federal. Então, eu estou no ensino superior, né? Obviamente, porque estou fazendo vídeo de organização da faculdade. Particularmente falando, eu acho que exige muita organização, muito controle mesmo das coisas que você precisa fazer, porque senão você vai se perder. Na faculdade, a gente tem muitas informações, a gente recebe muitas informações. Uma disciplina é totalmente diferente da outra. E às vezes elas até podem se casar, assim, digamos assim, mas muitas das vezes elas têm conceitos, ideias totalmente diferentes. E isso pode te confundir um pouco também, sabe? Na sua rotina, nas coisas que você precisa organizar. Algo que pesa muito também é a questão da grade. Então, como que você vai seguir essa grade? Se você vai seguir o plano que a faculdade já disponibiliza ou se você vai fazer de uma forma diferente. No ensino superior, a gente consegue, sim, administrar a grade ali da forma com que for melhor pra você. Só que você só vai descobrir o que é melhor pra você se você sentar e pensar e estruturar isso de forma mais efetiva. Não só, eu acho que é isso, entende? Você tem que tentar fazer um plano mesmo pra ser seguido, pra você, no fim, atingir seu objetivo, que é sair formado, né? Na federal, assim como, né, na maioria das faculdades, a gente consegue sim estruturar a grade aí da forma como a gente acha melhor. Nós temos uma quantidade de horas obrigatórias para cumprir, uma quantidade de horas formativas ou complementares, né? Depende da instituição, da forma como eles chamam, mas é o mesmo intuito, né? Que são as atividades tipo extracurriculares que você consegue fazer fora ali do ambiente da faculdade. E também tem as horas optativas que precisam ser cumpridas para você se formar. Então você precisa ter isso em mente e ver o que é melhor para você. No meu caso, eu tentei adiantar as optativas e as horas formativas para serem feitas antes do meu 5º ano. Então eu cheguei agora no 5º ano com essas horas já cumpridas, graças a Deus, porque realmente eu me organizei para isso acontecer. O ano passado foi um ano bem complicado, né, que ano de pandemia, início de pandemia, então a gente tava sem entender como que ia ser, a gente ficou um tempo até sem ter aula na federal, então foi bem assustador, foi bem intenso, e algo que a gente não esperava, que a gente também tem que ter em mente, que às vezes, que na verdade nem sempre a gente vai ter as coisas da forma como a gente quer, como a gente imagina. Eu tive que me adaptar. E aí eu usei a organização também para me adaptar para esse período. Então, nesses ciclos de matrículas que eles abriram, eu me matriculei nas disciplinas que eu vi que eu ia conseguir dar conta e priorizando essa área das optativas e para eu conseguir adiantar. Uma coisa que acontece muito na faculdade é que com o passar do tempo você vai ficando desgastado, né, daquilo. É como no ensino médio também, a gente não vê a hora de sair do ensino médio, né? E não vê a hora de sair do ensino fundamental, essas coisas. Sempre a gente quer terminar. E aí, quando tá mais pro finalzinho, a gente já tá, tipo... Parece que não acaba, sabe? Então, eu já estando no 5º ano, eu já tô, tipo, saturada. E eu preciso de outros ares. Então, o meu objetivo é concluir. E eu preciso usar as ferramentas que eu tenho pra chegar nesse objetivo. Então, agora sim, vamos falar da organização. Desde o 1º ano eu tenho os meus arquivos, digamos assim, guardados, porque
Eu sempre fui uma pessoa muito visual, eu gosto de ter as coisas na mão ali também, gosto de ler os textos na mão, nem sempre é algo que a gente consegue, né? No primeiro ano eu consegui imprimir praticamente tudo que eu precisava, porque eu trabalhava numa empresa que eu tinha acesso à impressora ali, então eu conseguia fazer isso. E aí eu imprimia e usava desse recurso. Mais pra frente, assim, quando eu saí de lá, eu vi que essa não era algo viável pra mim, porque eu não conseguiria ir pra outro lugar pra pagar a impressão, né? Então a gente acaba se adaptando, que é recorrente. Então, por exemplo, no primeiro ano eu tenho tudo isso aqui de arquivo, né, de textos impressos e anotações também. Eu gosto muito de anotar. Tenho muito essa mania, assim. Então eu guardei aqui e organizei nas pastinhas as disciplinas que eu tive pra realmente ter controle do que eu fiz, sabe? Então eu tenho desde o primeiro ano até esse ano essa organização. Foi diminuindo a quantidade, né, de documentos e de papel, mas eu ainda assim tenho tudo organizadinho e isso me facilitou muito porque várias vezes eu tive que recorrer a esses materiais dos outros anos, sabe? Às vezes até pra ajudar também outra pessoa que também tá passando pela matéria, pela disciplina, então a gente tem o recurso ali é muito mais fácil. E também quando eu quero muito me desfazer disso, né, mais pra frente, eu tenho um pouco de dó, mas eu preciso me desfazer também pra não ficar com esse monte de coisa aqui. E aí eu vou doar pra quem tá na faculdade no momento, enfim, pra ajudar de alguma forma, né? Às vezes pode estar desatualizado também já, porque as coisas, né, o mundo da pesquisa muda muito também. Mas eu já tenho as coisas organizadas, então é tipo só entregar isso aqui inteiro pra pessoa e a pessoa vai localizar de uma forma muito mais fácil, entende? Então é muito por esse olhar, assim. Eu já mostrei aqui no canal também a minha pasta sanfonada, que eu amo de paixão, porque eu organizo aqui as minhas disciplinas, sabe? As minhas anotações, enfim. Isso aqui que eu uso tipo, diariamente, assim, na faculdade, e as outras pastas de documentos eu organizo no final do ano, né? Quando eu fecho o ano, eu vou lá na minha pasta sanfonada, daí eu organizo no portfólio. Além disso, gente, esse ano, né, como é meu último ano de TCC, eu também tô registrando as coisas aqui no meu caderninho, que eu disponibilizei pra isso, então eu faço fichamento aqui e anotações gerais, assim, eu coloco aqui em relação ao TCC, então eu tenho uma coisa só sobre o TCC, então quando eu precisar ver em relação a isso, eu vou direto aqui. Aqui tem as anotações das orientações também que eu já tive com a professora, então eu vou administrando dessa forma. No último vídeo de organização pessoal eu mostrei meu bullet journal também, que tem umas anotações diárias, e aqui com certeza eu também anoto coisas da faculdade, né, pra eu poder me localizar diariamente do que eu preciso fazer, que atividade que eu preciso entregar, então fica tudo ali. E eu também tenho, gente, esse caderninho aqui, ó, que eu uso pra cursos, de modo geral, que eu fiz ao longo da faculdade, que inclusive contaram como horas formativas, né, complementares. Então, os cursos que eu fiz nesse período estão todos aqui, as anotações, né, pelo menos. E tem pasta no meu computador também com os arquivos e os certificados. Mas aqui eu coloco as anotações, então tem todas as anotações desses cursos, quando eu preciso eu venho direto aqui, sabe? Eu não fiz em locais separados, divididos, porque senão eu não ia localizar depois, essa é a verdade. Então eu usei desse recurso aqui pra me ajudar. Então, eu tento, gente, ter as coisas separadinhas realmente pra eu localizar de forma mais fácil, sabe? E pra eu ter controle realmente de quais são as atividades, de quais são as coisas que eu preciso fazer. Uma coisa que agora, nesse ensino remoto, foi bem complicadinho, é que na federal a gente não tem uma única plataforma pra acessar. Então, a gente tem que buscar várias plataformas diferentes. Tem o FPR virtual, tem o Teams, teve Google Classroom. Então, cada professor usa um e aí a gente fica meio perdido, né? Então, se eu não anotasse as coisas ali, preciso entregar tal atividade em tal plataforma, eu ia ficar perdida, com certeza. Então, eu usei essas ferramentas aí pra me ajudar com relação a isso também. Porque também, na minha opinião, nessa época aí de ensino remoto, né? Vamos dizer, ensino à distância, como é geralmente falado, você precisa ter muito controle e responsabilidade e
e organização pra você não se perder mesmo, porque se antes já era, né, com o professor ali, sempre ali na aula e tudo mais, presencialmente já era complicado, agora a distância é um pouco mais desafiadora ainda. Então eu gosto de ter realmente esse controle pra eu não me perder. E uma última dica que eu queria dar pra vocês é que agora eu iniciei um curso de inglês e eu também disponibilizei uma pasta só pro curso. Então eu coloquei informações aqui do curso, só coloquei inglês, English. E aqui eu tenho as coisas separadas. Então eu tenho uma parte do curso que eu tô fazendo, as anotações. Tem uma parte de vocabulário, que eu deixei só pra isso. Aqui também tem alguns recursos que eu usava nos cursos, que eu já fiz também. Então, alguns papéis, alguns documentos que eu tenho aqui, deixo aqui também. Atividades que eu já fiz referente em inglês. E aqui atrás tem mais folhinhas, né, pra eu usar pras anotações. Então, eu organizei dessa forma pra eu poder me organizar melhor também. Então, fica tudo aqui, né. Porque daí, geralmente, a gente faz uma coisa de vocabulário, né, uma lista de vocabulário e deixa perdido, enfim. Então, eu foquei tudo aqui e eu acho que essas pastas são muito tranquilas de você localizar o que você precisa, sabe? Do que um caderno, ao meu ver. Porque eu acho que fica um pouco mais complicado, assim. Por exemplo, aqui eu consegui colocar, além das minhas anotações mesmo, essas outras atividades que eu já fiz, né? Outras coisas impressas que eu já tinha, que no caderno daí não seria possível. Então eu já deixo tudo num lugar só. E fica de dica aí pra vocês. Espero muito que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, de se inscrever aqui no canal e me acompanhar nas redes sociais. Todas elas é @felixpan, com 2 M's, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.